Oi, eu sou a Yas, sou iniciante no YouTube, sou uma amante do Instagram, trabalho com social media, sou UGC Creator e me arriscar no YouTube está sendo uma experiência muito diferente, mas ser vulnerável já felizmente não é mais um problema para mim, então resolvi ser vulnerável no YouTube. Hoje eu quero compartilhar contigo por que você deve recomeçar. Não sei se você é o tipo de pessoa que tem crenças tipo sincronicidades, coincidências não existem, tudo tem um porquê. E se você já vivenciou coisas assim na sua vida. Se você ainda não vivenciou, pode ser que você vivencie. O que eu tô querendo dizer? Que recomeçar é a mesma coisa de estar em sincronia? Calma que vai fazer sentido. Muitas vezes eu percebi que eu tive motivos de sobra para me desanimar. E eu me desanimei, porque eu sou humano. Não tô aqui para ficar dando palavras motivacionais. Sou apenas uma vivente, mas também uma sobrevivente. E é nessa palavra sobrevivente que tá o ponto de recomeçar. Parte da minha história, parte do meu protagonismo de vida começou quando eu dei o start para o autoconhecimento. E esse autoconhecimento foi a chave para minha tranquilidade, ou tentativa de tranquilidade meio ao caos. Eu fui criada numa família de dinâmica narcisista. Eu acho que essa palavra família narcisista, ela é o pontapé inicial para todo mundo que quando entende que isso existe já se considera sobrevivente. Porque não sei se vocês sabem, eu posso até adentrar em um outro vídeo se alguém tiver interesse, mas um dos pontos de estar numa família narcisista é que o seu protagonismo morre, você não é mais você tem que ser condicionado a um papel para você agradar o narcisista. Então você é um coadjuvante e nunca uma protagonista. Isso, ser protagonista é quase impossível. Na minha adolescência, sempre fui vaidosa, sempre gostei de cuidar do meu cabelo. E cuidar do meu cabelo, tingir de vermelho na minha adolescência foi, eu acho que um pontapé para eu dar esse passo no compromisso de ser eu mesma, mesmo que o contexto não favorecia em nada disso. Inclusive, na minha adolescência, eu queria ter desenvolvido mais o meu repertório no Instagram, feito mais conteúdos relacionados a cabelo, porém, se eu tivesse feito isso, eu causaria muito mais problemas na dinâmica que eu participava, infelizmente. Com tantas limitações que eram impostas, porque eram impostas para mim, eu não tinha 18 anos, limitação de trabalhar por conta própria, ganhar um salário em um lugar que não fosse o que o narcisista queria. Eu tinha vários tipos de limitações. Na época, o que me salvou foi o relacionamento que eu tive. Também por conta da minha família ser desse jeito, foi caótico. Mas também houveram sincronicidades. Sempre parece que caminhava de acordo com as limitações. E essas sincronicidades eu falo que era uma espécie de portas abertas ou janelinhas com frestas iluminadas que eu sabia que tinha algo ali para mim. Quando eu comecei a fazer meus conteúdos no Instagram, eu fiz poucos. Mas os poucos que eu fiz, eu nunca patrocinei conteúdo, eu nunca fiz algo muito elaborado. Meus poucos conteúdos já tinham ali uma notoriedade, recebiam feedbacks até em textos de pessoas que se identificavam com meu caso capilar e meus cuidados e falavam, nossa, como era bom, né, ter te encontrado e ver você falando coisas que me fazem ter maior conhecimento sobre o meu cabelo, sobre minha identidade. Isso me deixava muito feliz. Porque, querendo ou não, era uma coincidência meus conteúdos terem chego para pessoas que, de fato, se importavam quando elas vinham com isso. Isso é uma das coincidências. E eu também era muito apaixonada por autoconhecimento. A parte que eu era apaixonada por autoconhecimento, sendo essa pessoa com pegada mais mística, se resume à astrologia. Então, a astrologia foi também uma bússola pessoal importantíssima para o meu desenvolvimento pessoal. Era aquilo que eu tinha de alcance, porque eu não tinha como me bancar em terapia. Eu fui começar a terapia quando eu consegui o meu primeiro trabalho, depois dos meus 18 anos. Mas eu, naquele contexto extremamente limitado, sem grana, fui atrás da astrologia e a astrologia me ajudou de fato. Tanto que depois de um tempo, lá pra frente, fiz um curso, mas isso também ficaria para um outro vídeo. Então eu sei fazer mapa astral hoje, essa paixão começou na minha adolescência porque eu queria explorar todo tipo de ferramenta ao meu alcance para eu sobreviver, né? E nessas tentativas de sobrevivência foi quando essas sincronicidades aconteciam. Então, putz, eu conheci a astrologia. E nesse conhecimento de astrologia favoreceu até para eu ter maior simpatia no meu trabalho, que depois eu consegui. Porque o pessoal do meu trabalho curtia esse tipo de assunto e super abraçavam esse meu lado. Saber que, putz, eu, por mais que eu era limitada, não abandonei completamente, né, o meu autocuidado com o cabelo, adentrei o mundo da astrologia. E tudo isso foi me levando a conhecer pessoas que me deram oportunidades para que eu conseguisse construir de fato a minha independência, que é o que nos salva de qualquer pessoa narcisista que apareça na nossa vida. Isso tudo foi me mostrando que recomeçar é possível, é importante e pode ser um processo de leveza. Quando a gente passou por esse autoconhecimento tão importante, a gente se sente mais um pé no chão, porque, ok, eu vou recomeçar, mas eu vou recomeçar tendo uma bagagem, e essa bagagem pode ser pesada, pode ser triste, mas ela também vai me dar muito repertório, vai me abrir portas, janelas ou pelo menos frestas luminosas de ideias
e de mais personalidade, né, de mais autenticidade para o meu dia a dia. E querendo ou não, tudo isso favorece para a gente ser cada vez mais visto e mais diferencial onde a gente vive, né? Todas as nossas experiências. Então, recomeçar é um processo de quem já iniciou. Já iniciou e por algum motivo parou, teve que parar. Então, começar de novo é um passo para a gente sempre observar o que está acontecendo em nossa volta, mesmo que seja nas outras áreas da nossa vida, que tem coerência com aquilo que a gente está recomeçando novamente. Pode ser na sua vida amorosa, pode ser na sua vida de amizade, na sua vida de trabalho. Tipo, tem coisas que geralmente acontecem assim, ao mesmo tempo. Se você tiver essa coisa que chamam de fé, com certeza você vai conseguir adquirir uma tranquilidade melhor nesse processo de recomeçar. Claro, tem alguns recomeços que são mais difíceis do que outros. Mas olhar para trás com o olhar de identificar alguns sinais que já apareceram no seu caminho, seja despedida de pessoas, sejam finalizações de trabalhos, você enxergar onde você chegou hoje e falar, caramba, se não fosse tudo aquilo, eu não seria quem eu sou hoje, também é um pensamento que dá para continuar para o seu futuro. Então, se você tem que recomeçar hoje, também é motivo para pensar, caramba, algum livramento foi feito, né? Algum ciclo teve que se encerrar para que algo melhor possa vir. E eu acredito que esse algo melhor, ele acontece quando a gente, não quando a gente tem um otimismo fraco, um otimismo superficial, não é esse tipo de euforia, mas ela vem da firmeza de você saber que você está recomeçando, porque daqui para frente você está no compromisso de ser cada vez mais você. E quando você não se abandona, de certa maneira as portas também nunca se fecham completamente, ou as que fecham completamente é porque não ressoam mais contigo. Esse compromisso com nós mesmos, no ato de recomeçar, a gente tem que sempre que lembrar, ok, eu estou recomeçando, mas se eu recomeçar com o compromisso de ser cada vez mais eu, tudo vai passar a ser um desafio mais prazeroso do que dificuldades na vida que me fazem querer minguar e querer me fechar para o mundo. É esse tipo de noção que eu percebi, esse tipo de sincronicidade de, olha, estou sendo eu mesma, em paralelo mudanças estão acontecendo, e muitas mudanças, as mais difíceis, geralmente é sobre coisas que não temos controle. E parece que são nesses motivos que a vida testa a gente, né? E outra coisa aconteceu de sincronicidade na minha vida, voltando na minha adolescência, né? Eu tinha meu perfil no Instagram, movimentava ele bem suavemente, não da maneira que eu gostaria, não tinha nem tanta autoestima também pra botar caras assim igual hoje. O meu Instagram era Yasmin G. Félix, por causa do meu sobrenome Félix. Aí eu lembro que eu tinha excluído esse Instagram. E eu resolvi voltar. E aí, quando eu resolvi voltar, eu não podia mais usar o arroba original Yasmin G. Félix. Então eu coloquei o que? Yasmin G. Fênix. E eu lembro que o Fênix veio assim de uma maneira bem espontânea, bem despretensiosa. Mas, a partir do momento que eu fui amadurecendo também e fui criando mais conhecimento de tudo que estava passando, eu nem tinha essa maturidade direito para me firmar como Fênix ou algo assim, por questão de sobrevivência, né, do meu contexto familiar. Mas foi uma sincronicidade, uma coincidência que fez muito sentido para mim, né, de Félix passei para Fênix. E também na minha adolescência casou, né, a sincronicidade de que eu pintei meu cabelo de vermelho e também não foi planejado. O processo de pintar meu cabelo de vermelho, que é uma cor quente, que é uma cor também que relembra Fênix, aconteceu de maneira bem despretensiosa, porque quando eu tava numa perfumaria, tava tendo uma promoção de uma tinta muito boa, que é da marca Oikos, lembro até hoje, e tinha pouquíssimas cores disponíveis. Aí tinha loiro, castanho, preto. Como eu já tenho um cabelo naturalmente castanho, eu falei, não quero uma cor normal, vou pegar outra que sobrou mais diferente, que é a vermelha. E aí pintaram ali na perfumaria e ficou maravilhoso, nunca mais saí dessa cor. E parece que a vida foi também reforçando, né, todo esse empoderamento de ser fênix na vida, de recomeçar. Porque eu tive que recomeçar, né? Quando eu me livrei de uma família narcisista, eu recomecei. Quando eu terminei meu primeiro relacionamento, eu recomecei. Quando eu comecei meu primeiro trabalho, eu tive que recomeçar toda a minha rotina. Quando eu saí do meu trabalho, eu recomecei de novo. Mas sempre tudo foi acontecendo, coisas em paralelo que me levavam a o que eu estou hoje. E o que eu estou hoje não é como se fosse o auge da vida que eu quero ser, que eu quero ter. Não. Mas uma coisa me orgulho muito. Eu sou mais eu do que lá atrás. Esse processo de sermos cada vez nós mesmos é algo para nos orgulhar e ter como objetivo de vida, sim, porque isso nos torna fortes sem criar aquela carcaça, aquele ego, né, aquela carcaça de sobrevivência em meio social. Não, a gente só é fortalecido mesmo sem o endurecimento ríspido para lidar com a vida. Então, se por algum motivo você está pensando em recomeçar e está com medo e você não sabe por que você caiu nesse vídeo, talvez você esteja precisando ouvir isso. E se você ficou até aqui, eu agradeço demais. Sinta-se muito bem-vinda e acolhida aqui no canal, porque eu pretendo abrir mais meu coração com aquilo que o universo me mandar de inspiração e o meu coração ser preenchido de ideias, insights. Vou ser um canal para vocês.